Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para refletir a liturgia deste quinto domingo do tempo comum. E também nesse final de semana vamos celebrar a festa de Nossa Senhora dos Navegantes aqui na Lagoa da Conceição. Mas antes de fazermos nossa reflexão, eu convido a você a entrar no nosso canal YouTube, pe.celso Duarte, e fazer a sua inscrição e clicar no sininho para receber as notificações. pe.celso Duarte, fazer a sua inscrição e clicar no sininho para receber as notificações. O evangelho desse final de semana é tirado do evangelista São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi onde ela estava, segurou na mão e ajudou-a a levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doenças e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e quando o encontraram disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é a continuação de domingo passado. Você se lembra que Jesus expulsou aquele espírito impuro que estava naquele homem na sinagoga enquanto ele estava pregando. E diante disso, todos souberam então deste feito de Jesus e foram atrás dele. E Jesus foi até a sogra de Simão, tomou-a pela mão e a curou. E ela passou a servir. Esse gesto de curar e servir deve ser também o nosso gesto. Quando somos curados de alguma enfermidade, quando Deus nos liberta de alguma prisão, de problemas que nós temos, primeiro temos que agradecer a Deus por isso, pela cura, pela libertação. E depois nos colocar a serviço. O serviço é para todos aqueles que Deus chama para ser cristãos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E assim também nós. Aliás, esse é o meu lema da minha ordenação diaconal. Quando eu fui ordenado diácono, em 2002, eu escolhi como tema eu não vim para ser servido, mas para servir. E essa deve ser a nossa missão, nos colocar em serviço. Deus nos dá autoridade, não para mandar, mas para servir. Toda autoridade deve ser transformada em serviço. Então precisamos estar a serviço do reino de Deus. E Jesus subiu ao monte para rezar. Meus irmãos, estamos na época que precisamos rezar muito, subir ao monte, rezar. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, graças a Deus estamos com as vacinas aí, sendo imunizados, mas precisamos rezar ainda muito, muito, por aqueles que estão sofrendo, os necessitados, aqueles que sofrem no corpo, na alma, rezar. Jesus subiu ao monte para rezar. Subiu ao monte para rezar e também muitos estavam procurando. Disse que não deveria ficar somente ali para pregar, mas ir para outros lugares. Ir para águas mais profundas, Aliás, esse é o meu lema da minha ordenação presbiteral. Vem, segue-me, avance para águas mais profundas. É preciso evangelizar, queridos irmãos, queridas irmãs, nos colocar a serviço de Deus, não só onde nós estamos trabalhando, mas também em outros lugares que Deus nos chama a servir também. A primeira leitura, tirada do livro de Jó, sabemos quem foi Jó, Jó foi esse homem que sofreu na vida, mas que não culpou Deus pelo seu sofrimento. Pelo contrário, ele colocou o seu sofrimento como algo para a sua salvação. Não reclamava de nada, de nada. E aqui eu ressalto no livro de Jó, no
capítulo 7, no versículo 7. Jó, capítulo 7, versículo 7. Lembra-te, a minha vida é um sopro, e os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Precisamos estar preparados para este sopro. A nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã estamos na eternidade. Então nós sabemos quanto tempo nós temos ainda nesta terra. Então precisamos nos colocar a serviço do reino de Deus. Mais ainda, mesmo diante do sofrimento, como muitos estão passando, né? Por causa da pandemia, quer seja pela doença, quer seja por cuidar dos doentes, né? Porque também é uma cruz para carregar, né? O doente que está com Covid precisa de assistência, precisa da oração em primeiro lugar, que a gente sabe que a oração cura, a oração liberta, mas também precisa da nossa ajuda, precisa da nossa colaboração, né? De cuidar e cuidar com carinho. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, capítulo 9, versículo 16, 1 Coríntios, diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. São Paulo colocava isso. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E não uma glória a ser um anunciador do Evangelho. Pelo contrário, é um serviço. Serviço de anúncio do reino, de fazer o reino de Deus acontecer. E hoje eu digo para você também, meu irmão, ai de ti se tu não anunciar o Evangelho. Será cobrado. Anunciar e viver o Evangelho. Não só digo anunciar, mas viver o Evangelho. Fazer a palavra de Deus se tornar vida. Porque a palavra de Deus sabemos que é palavra de vida. Fazer tudo isso na gratuidade também. Não querer nada em troca, não buscar nada em troca. Porque as coisas do reino de Deus são gratuitas. É na gratuidade que nós devemos servir ao Senhor. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quero me despedir de vocês agora, queridos irmãos e irmãs, e convidá-los para a nossa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que vamos fazer sábado. Temos a missa festiva às 20 horas aqui no santuário. Domingo, a missa festiva às 10h30. Depois teremos a comida no salão para levar. E depois teremos a procissão marítima, autorizada já pela Marinha, saindo às 3 horas do santuário. Não será procissão a pé, porque não podemos ter aglomeração. Será uma procissão motorizada. A Santa vai sair do trapiche lá do Canto dos Araçás, e o povo vai acompanhar com os barcos, né, da Copebarco e os outros barcos que vão nos acompanhar ali saindo do trapiche da lagoa, justamente para evitar as aglomerações. Então o barco sai lá do Canto dos Araçás, se une aos barcos ali do trapiche da lagoa, e ali fazemos a volta toda na lagoa, abençoando os barcos, abençoando toda a Lagoa da Conceição. Voltamos para o santuário para anunciar os novos festeiros para 2022 e teremos algumas coisas guloseimas no salão também para servir: pastel, bolo, café, refrigerante. Queridos irmãos, convite para vir à nossa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, tradicional da nossa paróquia, para celebrar este momento de tradição da nossa paróquia. Desejo a vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, uma excelente semana e viva para servir. Viva para servir ao reino de Deus. Uma boa semana e até o próximo encontro, se Deus quiser.